Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária de Bioquímica e hoje a gente vai tratar de dois processos. Primeiro, a gente vai falar da glicogenólise e depois da gliconeogênese. São processos diferentes, apesar do nome ser bem parecido, bem próximo. Então vamos começar com glicogenólise. A última videoaula que eu falei com vocês foi sobre glicogênese, que é basicamente pegar a glicose e armazenar em forma de glicogênio. E a glicogenólise nada mais é do que pegar esse glicogênio e quebrar. E ocorre tanto no fígado quanto no músculo, que é onde a gente vai ter o glicogênio. O glicogênio do fígado ele é utilizado para manutenção da glicemia no sangue, enquanto que do músculo é reserva do músculo mesmo. Raramente o músculo vai usar isso para todo o corpo e tudo mais. Então vamos lá, basicamente os dois processos, tanto no músculo quanto no fígado, são muito semelhantes. Então começa com o glicogênio, obviamente, e por meio de duas enzimas, uma que chama glicogênio fosforilase e a outra que chama desramificadora, elas vão quebrar as ligações do glicogênio, ligação alfa 1,4, que é quebrada pela glicogênio fosforilase, e a alfa 1,6, que é quebrada pela enzima desramificadora, tá? Isso tanto no músculo quanto no fígado. E aí vai transformar o glicogênio em glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato, por meio da fosfoglicomutase, se transforma em glicose 6-fosfato, e aí até esse momento é igual tanto para o fígado quanto para o músculo. A glicose 6-fosfato vai existir tanto no músculo quanto no fígado. E aí agora que começa a diferenciar. No fígado, essa glicose 6-fosfato, por meio da glicose 6-fosfatase, que é uma enzima que fica no retículo endoplasmático, ela vai pegar essa glicose 6-fosfato e vai transformar em glicose apenas. Então, ela vai tirar o fosfato que está ali no carbono 6 da glicose. E aí, essa glicose, por meio do GLUT2, sai ali da célula hepática e vai pro corpo, enfim, vai pra corrente sanguínea, tá? Porque, como eu disse pra vocês, o fígado geralmente realiza essa manutenção da glicemia, enquanto que o músculo, ele para na glicose 6-fosfato, e aí essa glicose 6-fosfato já vai pra glicólise, pra produzir ATP. Porque esse processo no músculo ocorre principalmente quando a gente está, por exemplo, em exercício físico, em jejum, e o nosso músculo precisa de energia, precisa tirar energia de alguma forma, então ele vai quebrar o glicogênio dele, jogar para a glicólise, depois para o ciclo de Krebs, para conseguir produzir energia. A regulação é bem simples, se a gente for pensar de uma maneira lógica, né? É um processo que vai acontecer quando eu estou precisando de açúcar, certo? Porque se eu já tenho açúcar, por que eu vou ter que quebrar a minha reserva? Não faz sentido. Então, pensando por esse lado, ela é ativada quando tem glucagon. O glucagon é um hormônio que é liberado quando a gente está em hipoglicemia, ou seja, quando a gente está com pouca glicose, e aí o glucagon, ou adrenalina, ou cortisol, enfim, é liberado para avisar o corpo, olha, vamos quebrar o glicogênio, porque tá acabando a glicose e, tipo, tecidos, por exemplo, o sistema nervoso, a principal fonte de energia é a glicose, então meio que se a gente não tem glicose, tudo para. E também é ativado por cálcio, no caso do músculo, né? Porque o cálcio, eu já falei disso em videoaulas anteriores com vocês, mas eu vou só dar uma resumidinha. O cálcio, ele vai indicar contração muscular. Para ocorrer contração muscular, eu preciso de ATP. E para produzir ATP, eu preciso quebrar o glicogênio, transformar em glicose 6-fosfato, para levar para a glicólise e depois para o ciclo de Krebs. É ativada pelo glucagon, é inibida pela insulina, né? A insulina é um hormônio que é liberado quando a gente tem muita glicose no nosso sangue, quando a gente está em uma situação de hiperglicemia. Então, se eu já tenho muita glicose, por que eu vou ter que quebrar meu glicogênio para jogar mais glicose no sangue? Não faz sentido. E também é inibida por ATP, né? Por uma razão óbvia, né, gente? Principalmente no músculo, quando a gente pensa assim, tá, beleza, o músculo só vai fazer isso se ele precisa de ATP. Se ele já tem ATP, por que ele vai fazer isso? Não tem porquê. Também, obviamente, o excesso de glicose no corpo vai inibir a glicogenólise, né? Porque, obviamente, como eu já tinha dito, se eu tenho muita glicose, por que eu vou quebrar mais glicose e jogar ali pro meu sangue? Não faz sentido nenhum. E agora a gente vai falar um pouquinho da gliconeogênese, como diz o nome. Neogênese é formação de uma nova glicose a partir de outros compostos orgânicos. Então, a gente consegue formar glicose a partir de aminoácidos, glicerol, lactato. Vamos lá, os aminoácidos, eles são provenientes do nosso músculo, né? Lembrando que aminoácidos constituem proteínas, e onde que a gente tem mais proteína é no músculo.
os gliceróis, eles vão vir do tecido adiposo. O tecido adiposo tem armazenado TAG, que é triacilglicerol. E quando ocorre a lipólise, que eu já conversei um pouquinho com vocês na videoaula de oxidação de lipídios, que é basicamente a quebra dos lipídios do tecido adiposo, separa em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos têm um destino lá para fazer a beta-oxidação e gerar ATP, e o glicerol tem essa função aí de produzir glicose. O lactato, ele é proveniente tanto do músculo quanto de hemácias que realizam a respiração anaeróbia, que é sem presença de oxigênio. A gliconeogênese a gente costuma falar que ocorre quando a gente está num período de jejum prolongado, porque é um processo que vai demorar a produção de glicose a partir de compostos orgânicos que não são a própria glicose, né? Compostos que não são tipo carboidratos, demora muito mais do que se eu ingerir a glicose e utilizar para fazer glicólise, por exemplo, e gerar ATP. Então demora demais, então só ocorre quando a gente está muito tempo em jejum. Quando a gente está pouco tempo em jejum, o que acontece geralmente é a glicogenólise, porque é o que vai acontecer ali, tipo, vamos quebrar glicogênio e liberar essa glicose no sangue. O órgão que mais faz esse processo de gliconeogênese é o fígado. Ele é responsável por 80% do processo, mas o rim também pode fazer parte aí. E aí o processo ele vai ocorrer em 3 locais diferentes, tá? A gente vai ter uma parte que vai ocorrer no citosol da célula, tem uma parte que vai ocorrer na mitocôndria e outra parte que vai ocorrer no retículo endoplasmático. Vamos lá entender o processo. Lá no blog vai estar mais bonitinho pra vocês. Como eu disse, é muito difícil eu ficar falando aqui molécula e vocês entenderem de primeira. É muito difícil tentar entender só ouvindo enquanto você não tá visualizando o que realmente está acontecendo. Então lá no blog tem bonitinho o esquema e embaixo tem a explicação do esquema. Mas vamos lá. Quando a gente tá entrando no ciclo de Krebs, eu não sei se você assistiu meu vídeo aula de ciclo de Krebs, mas a gente transforma piruvato em acetilcoenzima A, e aí a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, certo? Só que quando eu tenho muito acetilcoenzima A, eu vou inibir essa transformação de piruvato em acetilcoenzima A, porque não faz sentido, se eu já tenho muito, por que eu vou produzir mais? E aí esse piruvato ele tem que ter algum destino, né? Porque, cara, o que ele vai virar? Aí esse piruvato, por meio da piruvato carboxilase, ele se transforma em oxaloacetato. Oxaloacetato é uma das moléculas que estão ali no meio do ciclo de Krebs também. E aí, isso está acontecendo na mitocôndria, né? Porque o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria. O oxaloacetato quer sair da mitocôndria, só que ele não consegue. A membrana da mitocôndria é impermeável ao oxaloacetato, então ela não deixa nem sair nem entrar. Tipo, o que está dentro, o que está fora, fica fora. E aí o nosso corpo tem que pensar em alguma forma para tirar esse oxaloacetato dali e jogar no citosol da célula. E aí o que ele pensa? Vou transformar o oxaloacetato em malato, que é uma reação do ciclo de Krebs basicamente, por meio da malato desidrogenase, transforma o oxaloacetato em malato, e esse malato consegue sim sair ali da mitocôndria, porque a membrana permite, e aí, a partir do momento que o malato sai da célula, ele já se transforma de novo em oxaloacetato, porque quem queria sair de primeira era o oxaloacetato, certo? Então eu tenho oxaloacetato e por meio de uma enzima, que o nome é muito complicado, então vamos lá. Fosfoenolpiruvato carboxiquinase vai transformar o meu oxaloacetato em PEP. Esse PEP vai passar por diversas reações. E a gente tem diversas reações que acontecem. Essas reações são reversíveis, então quer dizer que eu não preciso de nenhuma enzima aí para contornar a situação. E aí, quando a gente chega na frutose 1,6-bisfosfato, tem que usar um artifício aí, uma enzima diferente, que vai reverter a reação que é irreversível. E aí, no caso, é a frutose 1,6-bisfosfatase. Essa enzima vai transformar a frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. A reação inversa do que acontece na glicólise. E aí, a partir da frutose 6-fosfato, a gente volta para a glicose 6-fosfato numa reação simples, porque essa reação ela consegue caminhar dos dois lados, tanto da glicose 6-fosfato para a frutose 6-fosfato, quanto da frutose 6-fosfato para a glicose 6-fosfato. Então, não preciso de nenhuma enzima aí para atuar. E por fim, para eu pegar a glicose 6-fosfato e transformar em glicose, eu preciso de uma enzima que chama glicose 6-fosfatase,
E ela vai tirar esse fosfato que tá ligado no carbono 6 da glicose. Aí você me pergunta, tá bom, Isabela, legal, muito bom esse processo, mas aonde que entram os compostos, né? Então vamos lá. Os aminoácidos, eles vão entrar no ciclo de Krebs. O lactato, ele vai entrar porque basicamente a gente consegue transformar lactato em piruvato. Então ele entra nessa parte aí, meio que ele que vai formar o piruvato que a gente vai usar para toda essa reação. Então é um ciclo bem assim, o oposto da glicólise e do ciclo de Krebs em geral, né? Porque obviamente se eu não tenho a glicose, eu preciso produzir ela. Enquanto que na glicólise eu tenho a glicose e tô quebrando. Então é o ciclo inverso, porque eu quero produzir o que seria o substrato da reação da glicólise, será o meu produto da reação da gliconeogênese. E aí, sobre questão de regulação, a gente pode falar que a insulina inibe, obviamente. Por quê? Esse processo vai gerar novas moléculas de glicose. A insulina é liberada quando eu já tenho muita glicose. Se eu já tenho muita glicose, não tem por que o meu corpo gastar tanto ATP que gasta nessa formação para produzir mais glicose. Se eu já tenho muito, não faz sentido nenhum. Quem inibe também é a AMP e a ADP, porque como eu disse, é um ciclo inverso à glicólise. Se a glicólise produz ATP, esse processo vai produzir a AMP e ADP, certo? Que são processos inversos. Então, se eu tenho muito AMP e ADP, o meu corpo vai entender que já foi produzido tanto de glicose que precisava aí por meio da gliconeogênese e não precisa produzir mais. O glucagon e a adrenalina, eles vão induzir a produção de lactato e de glicerol, e o glucagon e o cortisol, eles vão ativar ali a síntese de lipídios, que também vai gerar os gliceróis, que vão atuar ali também no ciclo, formando glicose no final. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais complexo, mas assim, o que realmente pega, eu acho, muitas vezes, é porque os nomes são muito próximos, e a gente pode confundir uma coisinha ou outra. Mas, mais uma vez falando, se você entende as enzimas que regulam o processo, você entende o processo como um todo. E se você consegue relacionar esse processo com outros processos e com a situação fisiológica do momento, então, por exemplo, assim, eu vou realizar gliconeogênese quando? Basicamente, quando eu tô em jejum, quando eu tô sob estresse, quando eu tô fazendo algum exercício físico e não tô ingerindo glicose porque eu preciso produzir glicose, certo? Então, importante dizer também que a gliconeogênese, ela só vai ocorrer, gente, a partir do momento que eu não tenho mais glicogênio. Porque o glicogênio é uma ótima fonte energética, é uma ótima fonte de glicose, é a nossa reserva de glicose, mas ela é finita, uma hora ela acaba. Então, a partir do momento que ela acabou, o nosso corpo vai começar a pegar outros compostos orgânicos para tentar gerar glicose. E esse processo parece muito lindo, mas gasta muito ATP. Então, é um processo muito exaustivo, assim, pro corpo. E a gente tem mais gasto do que ganho, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um curtir pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal pra sempre receber os meus vídeos. E todas as minhas redes sociais, o post do blog sobre o assunto dessa videoaula tá aqui embaixo, sempre no box de informação. Um beijo e até o próximo vídeo.